Vamos continuar. A gente terminou na nossa última aula e a gente falou que intencionalmente a gente deixou para terminar o nosso ano falando sobre Lashon Hará e para retomar o ano falando sobre Lashon Hará, porque a gente não pode descuidar nem por um único segundo dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa fala, todos os danos que a gente causa, tanto nos mundos físicos quanto nos mundos espirituais, quando a gente não cuida da nossa fala, quanto a gente acaba machucando pessoas, quanto estrago a gente acaba fazendo, afastando o povo judeu um do outro, quando a gente acaba, infelizmente, falando mal das pessoas. Então, só voltando rapidamente, a gente fez algumas definições do que é o Lashon Hará, talvez um dos erros mais comuns que eu escuto muitas vezes assim no dia a dia, quando você chama a atenção de alguém que está falando Lashon Hará, então imediatamente a pessoa fala, não, mas Rav, isso não é Lashon Hará, eu estou falando a verdade. Não, justamente, se está falando a verdade, isso é Lashon Hará, e pior ainda, se está falando mentira, é uma outra transgressão chamada Motzei Shem Ra, que é você, além de falar mal de alguém com argumentos mentirosos, através de coisas falsas, que com certeza isso é mais grave e está muito difícil realmente hoje em dia com as redes sociais para a gente se cuidar de Lashon Hará. As pessoas não estão se cuidando, as pessoas se atacam através das redes sociais. Hoje em dia, lo aleino até com palavrões, palavras feias, todos os tipos de formas de machucar as outras pessoas, e é por isso que a gente está passando por tantas dificuldades, tantos problemas. A gente acabou de passar na Parashá Shemot, só antes da gente entrar, eu lembrei de um Dvar Torá muito forte que eu escutei, nunca mais esqueci desse Dvar Torá. Quando Moshe Rabbeinu, primeiro ele protegeu um judeu que estava apanhando de um egípcio, ele foi lá, ele matou o egípcio, ele escondeu o corpo na areia, mas a gente sabe que mesmo assim ficou sabido que ele matou aquele egípcio e ele acabou tendo que fugir para Midian para salvar a vida dele, senão ele ia ser morto pelo faraó por ter assassinado um outro egípcio. No dia seguinte está escrito que Moshe ele viu dois Yehudim que estavam brigando. Então, um levantou a mão para bater no outro e o Moshe Rabbeinu não se conformou, mas como assim? Uma pessoa levantando a mão para golpear uma outra pessoa. O que é isso? Então, ele chamou a pessoa seu urachá. Você é uma pessoa ruim, um perverso, simplesmente por ter levantado a mão. Não precisa nem bater para ser urachá pela Torá. Simplesmente levantar a mão para uma outra pessoa. Isso, obviamente, fisicamente falando, mas também a gente pode golpear a pessoa com palavras. Então, a Torá chama maldito aquele que golpeia o seu companheiro em segredo. Espera aí, como alguém golpeia seu companheiro em segredo? Os nossos sábios explicam, isso é Lashon Hará. Quer dizer, é chamado de golpear uma outra pessoa, o Lashon Hará. Então, Moshe Rabbeinu chamou ele de Irachá, seu Irachá, por que você vai golpear o teu irmão? E aí esse Yehudi virou para Moshe e falou, por quê? Você agora vai me matar que nem você fez com o egípcio ontem? Então, Moshe, nessa hora, falou, agora a coisa é sabida. O que quer dizer agora a coisa é sabida? Ele deveria ter falado, olha, agora a coisa vai ser sabida. As pessoas, eu achei que ninguém tinha visto eu matando o egípcio. Agora a coisa vai ser sabida. Vão acabar espalhando isso e a coisa vai ser sabida. Por que Moshe falou agora a coisa foi sabida no passado, né? Agora como se ele entendeu alguma coisa que ele não tinha entendido. Olha que explicação incrível. Moshe Rabbeinu, há muito tempo, ele estava se questionando por que o povo judeu estava passando por tantos sofrimentos. Então ele via os irmãos dele apanhando, carregando aquelas pedras pesadas, sofrimentos de tirarem os filhos, jogarem os rios no rio Nilo, e Moshe ele não estava entendendo, então ele questionava, mas não questionava a bondade de Deus, ele queria entender, Deus, por favor, me responde, por que esse povo está sofrendo tanto? Por que eles passam por tantas dificuldades na vida?
até que ele viu 2 judeus brigando e um judeu ameaçou ele, que vai delatar ele, que vai fazer lashon hará dele para as autoridades. Moshe falou, agora a coisa é sabida. Não agora a coisa vai ser sabida, o medo dele não é que o faraó fique sabendo. Agora Moshe entendeu por que o sofrimento do povo judeu está tão duro, está tão forte, a escravidão, todas as dificuldades, porque tem muito lashon hará, tem delatória dentro do povo judeu, um judeu entregando outro judeu, falando mal, brigas, é por isso que está acontecendo coisas tão terríveis. Então, infelizmente, eu estou vendo cada vez mais, hoje em dia, nas redes sociais, pessoas brigando por coisas estúpidas, agora por causa da vacina, mas de verdade, brigas que não dá para entender, infelizmente, pessoas, o nível que está chegando de ódio gratuito por causa de assuntos que ninguém sabe nada do que está falando. Hoje em dia, todo mundo virou especialista em vacina, todo mundo virou especialista em vírus, e as pessoas se acham no direito de humilharem, de ofenderem as outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque Deus, ele é muito makpid, ele é muito rigoroso quando uma pessoa fala mal da outra, quando uma pessoa machuca a outra, principalmente porque o dom da fala, isso que diferencia o ser humano de todas as outras criaturas. Então, quando a gente usa a nossa fala para fazer mal, para humilhar, para machucar uma outra pessoa, a gente está destruindo tudo que Hashem construiu quando ele fez o mundo de bondade, o mundo de união, e a gente acaba destruindo com o mau uso da nossa fala. Então, Deus, ele é muito rigoroso. Então, ele fala, Kola mesaper lashon hará, Keilu kafar baikar, todo aquele que fala lashon hará, é como se tivesse negado Deus. Assim a gente trouxe na aula passada, o Mashamru sheshkula lashon hará keneged otan shalosh averot, está escrito que lashon hará, ela tem o mesmo peso de idolatria, de assassinato, de relações ilícitas. Olha que coisa absurda, as 3 transgressões que um judeu tem que dar a vida para não transgredir. Então, aqui, o lashon hará é keneged kulam, ele é pesado como as 3 piores transgressões da Torá, que teria que dar vida para não transgredir, muito mais. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer lashon hará, para não machucar as pessoas, para não permitir que por motivos fúteis, por brigas bobas, a gente cause desunião do povo judeu. Toda vez que tem união do povo judeu, então a gente viu ontem na nossa aula de Alahá, que antes de começar a tefilá, de manhã, a pessoa tem que receber a mitzvah de ve'ahavta lerecha kamocha, ame ao próximo como a você mesmo. O que tem a ver com tefilá? Então, o Kitzur Shulchan Aruch explica para a gente que toda vez que tem união aqui embaixo, a nossa tefilá lá em cima, ela é aceita de uma forma favorável, as nossas almas se conectam e fazem com que a nossa tefilá chegue lá em cima. Mas quando tem ódio, quando tem desunião, quando tem briga, a nossa tefilá não chega lá em cima. Deus não quer escutar a tefilá daqueles que brigam, daqueles que machucam, daqueles que estão o tempo inteiro discutindo e usando a sua fala, esse dom maravilhoso que a Hashem lhe deu para a gente, de uma maneira negativa. Então, vamos continuar. Hoje a gente vai explicar 6 categorias dos mesaprei lashon hará. 6 categorias de pessoas que acabam se acostumando a fazer lashon hará. Ve'ein na Torá meginá al balei lashon hará. Lo além numa pessoa que se dedica para estudar a Torá e não cuida da boca dele. Então, a Torá não protege essa pessoa. Ele traz aqui, olha que exemplo incrível da nossa história. Talvez, acho que é uma das histórias mais tristes, uma mancha terrível na história do povo judeu. Doega Adomi. O Doega Adomi, ele era um dos maiores conselheiros de Shaul HaMelech, o primeiro rei de Israel. Esse Doeg, ele era um Talmid Chacham, ele era uma pessoa, um grande estudioso de Torá, um grande conhecedor de Torá,
mas, infelizmente, ele não trabalhou as midot, os traços de caráter. Ele, certa vez, Shaul HaMelech estava perseguindo o David HaMelech. Na época, o Shaul HaMelech considerava o David HaMelech como se ele fosse um rebelde contra o reinado. Na verdade, a motivação, infelizmente, era por inveja, mas o Shaul HaMelech, ele começou a nutrir um ódio muito grande por David HaMelech. Então, certa vez, esse Doeg Adomi, ele viu que David HaMelech, ele estava na cidade de Nov, era a cidade dos Koanim. Ele foi lá para pedir um pouco de comida, um pouco de água, mas os Koanim, eles não sabiam que o David HaMelech estava sendo perseguido pelo Shaul HaMelech. Então, o Doeg, naquele instante, ele tinha ido para Nov para oferecer um korban, e ele viu o David HaMelech recebendo comida, recebendo água. Ele voltou para Shaul HaMelech e ele fez Lashon Hará de toda a cidade de Nov, de toda essa cidade de Koanim, e falou: olha, eles estão acobertando o David HaMelech, mesmo sabendo que o rei não gosta do David HaMelech, que ele é um perseguido do rei, eles estão acobertando. Então, Shaul HaMelech mandou matar toda a cidade dos Koanim. Ele assassinou todos os Koanim por causa desse Lashon Hará que o Doeg ele fez. Então, uma das manchas do povo judeu. Olha só, mas o Doeg é um Talmid Raham, é um grande estudante de Torá. Como pode ser que ele tropeça aqui em Lashon Hará? A Torá não protege os balei Lashon Hará. A pessoa tem que trabalhar as suas midot, ele tem que trabalhar esse traço de fechar a boca dele, de ser cuidadoso. Então, aqui, vamos lembrar de novo, esse livro Orchot Tzadikim é um livro de traços de caráter. Então, não estamos falando o Lashon Hará simplesmente como uma transgressão, e sim como um traço de caráter do quanto a pessoa ela é cuidadosa com a fala dela, o quanto ele pensa antes de falar, quais são as consequências do que ele vai falar, se ele pensa o quanto ele pode estar machucando, o quanto ele pode causar um dano. Os nossos sábios falam que a fala ela pode ser pior do que uma espada, porque uma espada só mata quem está perto, mas o Lashon Hará pode matar alguém do outro lado do mundo. Então, olha o que aconteceu aqui na cidade de Nov. Então, o Doeg causou a morte de todos os Koanim de uma cidade inteira. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado. Keivan Chesiper Lashon Hará, pelo fato que o Doeg ele fez Lashon Hará dos Koanim, Lo amda lo chokhmato velo egeina alav torato. A sabedoria dele não adiantou para evitar essa transgressão tão grave, as consequências graves, e não protegeu ele desse enorme tropeço que ele acabou tendo na vida dele. O Mashamru Raboisenu Zichronan Libraha. E olha que os nossos sábios eles falam no Talmud, no Tratado de Sotá, haverá Mekabá mitzvah, uma transgressão, ela pode apagar uma mitzvah, ve'ein haverá mechabá Torá, mas uma haverá não pode apagar a Torá, shenemar kiner mitzvah vetoraor, porque uma mitzvah ela é como uma vela, mas a Torá é como se fosse luz. Ve'ala over derech mikre amru, velo alaporek ol azarat haverá. Isso está falando de uma pessoa que ocasionalmente ele tropeça em Lashon Hará. Ele se cuida, ele estuda, ele cuida da boca dele e de vez em quando tropeça como qualquer outro ser humano que pode tropeçar. Essa pessoa não anula a Torá dele, mas um Baal Lashon Hará, a gente já explicou na última aula que o Baal Lashon Hará é aquele que não se cuida, aquele que não tem freio, aquele que não estuda nada relacionado especificamente ao Lashon Hará. Essa pessoa ela acaba apagando também a sua Torá, a sua sabedoria, e, infelizmente, ele pode tropeçar nessa transgressão tão grave. Ve'amrura Moisenu Zichronon Libraha, e assim falam os nossos sábios, Knesset Israel Ahuvá Bekolá. O povo judeu é amado por Hashem por causa da sua voz. O que quer dizer? Não é a nossa voz bonita na música, é a nossa voz no estudo da Torá, é a nossa voz para consolar uma pessoa,
para incentivar uma pessoa, quando a gente usa nossas palavras de uma maneira construtiva, isso causa com que o povo judeu seja amado por Hashem. Shenemar ishmiini et koler ki koler harev. Me deixa ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Deus, ele ama o povo judeu quando a gente usa a nossa fala de uma maneira construtiva. Os nuabecolar, mas o povo judeu, ao mesmo tempo, pode ser odiado pela sua voz. Como a gente falou de Moshe Rabbeinu, ele entendeu por que tantos sofrimentos, porque o povo judeu tem um potencial incrível e vocês estão usando para delatar, para causar danos, para machucar o outro. O povo judeu chega a ser odiado. A gente sabe do nosso Beit HaMikdash, há 2000 anos estamos esperando e não conseguimos ainda construir. Por quê? Porque não consertamos o motivo da destruição do Beit HaMikdash, que é o Lashon Hará. Então, o Deus, ele ama o povo judeu pela nossa voz, mas ele pode chegar a odiar o povo judeu também pelo mau uso da nossa fala. Como está escrito em Mishlei, Mavet vechaim beyad lashon, a vida e a morte, elas estão de acordo com a nossa língua. Veohavea yochal priá, aqueles que amam ela vão comer dos seus frutos. O que quer dizer isso, Pirush? Oheva lashon, aquele que ama a sua língua. Adama hafetz ledaber tamid, a pessoa que deseja o tempo inteiro estar falando. Etzah guna venechonai etzlo, sheyochal prió, Pirush, shelo yedaber dvarim betelim. Quem gosta de falar, a Torá não é contra a gente gostar de falar, a gente gostar de conversar, mas evita dvarim betelim, conversas frívolas, conversas de vanidades. Rakedaber bedivrei Torá ve'avat shalom. Fala sobre palavras de Torá, fala coisas para cumprimentar as pessoas, para trazer amor, para trazer união entre as pessoas. Lelamed larabim lasotová, para ensinar as pessoas a fazerem coisas boas. O leorot lahematov, para ensinar os bons caminhos. O learhikam minará, para chamar a atenção de pessoas, para afastar elas dos maus caminhos. Veliknota emet, para adquirir a verdade. Kiem ketz la mitzvot yuchal lasod belashon, não tem limites para o número de mitzvot que a gente pode fazer com a nossa língua. Vezeu mavet vechaim beyad lashon, e é isso que Shlomo Amelech ensinou. A vida e a morte estão nas mãos da nossa língua. Quer dizer, se a gente usar de uma maneira positiva, eu fiz uma vez um exercício com meus alunos na escola, com crianças, mas vale para a gente também. Eu estava no meio de uma aula e eu cronometrei que numa aula, em 1 minuto, a gente pronuncia 200 palavras. Cada palavra de Torá é uma mitzvah. Quer dizer, em 1 minuto a gente pronunciou 200 palavras, em 10 minutos já são 2.000 palavras. Uau! Olha quantas mitzvot, 2.000 mitzvot em 10 minutos. Mesmo que eu queira fazer hesed, quantas vezes dá para fazer hesed? Difícil, mas com a fala é praticamente sem limites o que eu posso usar a minha fala de uma maneira positiva. É por isso que Deus é tão rigoroso. Olha o potencial, aonde tem um potencial muito grande, também tem um tropeço muito grande se você não usa esse potencial da maneira correta. Então, vamos ver quais são os 6 grupos de Balei Lashon Hará, de pessoas que acabam se acostumando a falar Lashon Hará. A errado, o primeiro grupo, Mishomer Ra al Bnei Adam, aquele que começa a falar mal sobre as outras pessoas, Kenasu, Veloasu, então, pessoas que falam mentira. Olha, aquele fulano fez isso, quando, na verdade, isso é mentira, ele não fez isso. Belifamim, Yomar Dofi Aladam Kasher Venaki, muitas vezes ele vai acabar caluniando pessoas limpas, pessoas inocentes, pessoas corretas. Azhum Meshaker, Begam Mesaper Lashon Hará, então ele vai acabar falando mentira, vai acabar falando Lashon Hará. Veushar no Minatorá,
Shelo lekabel lashon hara. Não só é proibido a gente falar lashon hara, é proibido receber também, escutar, dar ouvidos para o lashon hara. O lá e o sheker, porque talvez é mentira. A gente tem uma mitzvah da Torá de não acreditar, de não receber qualquer coisa negativa que está sendo falada sobre uma outra pessoa. A gente tem que julgar as pessoas para o bem. Eu sempre tentar checar as informações se foi exatamente da maneira como a gente escutou. Shenemar, lo tisha shem hashav. Não pronuncie um relato falso. Não carrega isso nem para você falar e nem para você escutar. Então, proibição da gente falar lashon hara e de acreditar nas coisas que a gente escuta. De novo, vou voltar na nossa realidade. Quantas fake news que a gente está recebendo, a gente está perdendo nosso senso crítico de parar para refletir. Será que essa notícia é verdadeira? Será que essa notícia é falsa? A gente vê uma notícia imediatamente, a gente já passa ela para frente. Uma época eu recebi aquelas correntes que se você não passar essa corrente para frente em 10 minutos, vai acontecer alguma coisa horrível na tua vida, e as pessoas acreditam e passam para frente e acabam perpetuando mentiras, às vezes até lashon hara, que está contida nas mensagens. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que desenvolver um senso crítico de não passar para frente o que não foi checado, o que não tem toelete, o que não tem benefício. Para que você está passando isso para frente? As pessoas têm que saber disso, vai ajudar alguém, ou você passa por curiosidade, porque você achou legal denegrir uma outra pessoa. A gente tem que ser muito cuidadoso. O Misha Mesaper lashon hara, Gam maher lekabel lashon hara. E normalmente, de novo, é um traço de caráter. Quem fala muito lashon hara também recebe muito lashon hara. Quem não se acostuma a ter freios na vida, não tem freio nem para falar, nem para escutar, porque ele não se importa com o lashon hara. Vedá, kasher yodea shomea a lashon hara, ashu kemi mesaper. Quando uma pessoa ele concorda, ele escuta o lashon hara, é considerado como se ele estivesse falando. Então, quer dizer, por quê? Porque você está dando palco para a pessoa, você está permitindo. A gente tem que aprender, obviamente, com derech eretz, sem magoar as pessoas, sem machucar, mas aprender a arte de interromper uma pessoa fazendo lashon hara, que seja falando, olha, desculpa, eu estou ocupado, preciso resolver alguma coisa, ai, depois eu te ligo, muda de assunto, fala, ai, você não sabe, lembrei de uma coisa legal, e muda de assunto, desvia. É uma arte, mas é uma arte que a gente precisa trabalhar para aprender a não receber lashon hara, não permitir que pessoas falem lashon hara, porque no momento que a gente escutou, começa a ficar muito difícil não acreditar. Então, não escuta, porque se escutou, agora a luta já é dobrada para a gente não acreditar naquilo que a gente escutou. Kola shomim shehu modeh. Toda vez que alguém fala lashon hara e ele vê que você está concordando, e concordando, o Hafetz Haim fala até mesmo balançar a cabeça. Não precisa nem falar que você concorda. Se você está escutando numa roda de conversa, alguém falando um lashon hara, e você está balançando a cabeça, é considerado que você está concordando com esse lashon hara. E o que as pessoas vão falar? Keivan sheu modeh im ken emetu adavar. Já que ele está concordando, então deve ser verdade o que esse cara está falando. Então é como se você também estivesse falando esse mesmo lashon hara. Ve'afilu im lo yodeh eila shomea umare atzmo kemakshiv eladvarim umamin badvarim bifnei bnei adam. E mesmo que você não acredita, mas você não esboça nenhuma reação, você finge que está escutando, você finge que está acreditando aos olhos das pessoas, bazei amino gamaherim, você está causando um tropeço para as outras pessoas. Beu messaiela messaper lashon hara, você está ajudando também, você está contribuindo para aquele que está falando lashon hara. Que imaya goer ba messaper lashon hara, aí amonea atzmo milesaper lo yoter.
porque se você tivesse chamado a atenção da pessoa, pode ser até com uma cara feia, balançando a cabeça, mostrando que você não está concordando com ele. Então, a gente briga com tantas pessoas por coisas que não são importantes, e aqui que sim é importante, a gente balançar a cabeça, mostrar que você não está concordando, a gente acaba ficando em silêncio na hora que não é para a gente ficar em silêncio. Avalato, sheu makshiv marelopanim, mas agora que a pessoa está escutando e está mostrando interesse, azugorem lole da berioter, você está causando com que a pessoa queira falar cada vez mais. Então, a gente também vai ser cobrado porque você está incentivando a pessoa a falar Lashon Hara. Beineus harno bemache katuv, e a gente foi advertido, lotissa shemachav, não carregue um relato falso, shelonamim sipur Lashon Hara bilvaveino, não acredita no teu coração num Lashon Hara que estão fazendo, leachazik bemachshevoiseino shadvarim emet, e não coloca, não fortalece na tua cabeça que realmente essas palavras são verdadeiras. O leavzot beineino et mi shenemru alav, a gente acaba desprezando no coração aquela pessoa sobre quem está sendo falado, que a gente nem sabe se é verdade. Mesmo que seja verdade, a gente não sabe em que condições aconteceram, por que a pessoa fez aquilo. Talvez a pessoa fez e já fez chuvar. Então, olha quantas coisas que a gente acaba tropeçando, infelizmente, por não trabalhar o nosso Lashon Hara, tanto de falar quanto de receber e acreditar nas coisas que a gente escuta. Asheni, o segundo grupo de Lashon Hara, que sheomer Lashon Hara sheu emet. A pessoa, então, o primeiro grupo é aqueles que falam mentira. São as pessoas que descarados, que não estão nem aí de denegrir pessoas boas, pessoas corretas. Infelizmente, é o que acontece hoje em dia na política, que todo mundo falando mal de todo mundo, denegrindo, querendo queimar o filme dos outros. Para quê? Para subir em cima da vergonha do outro. A pessoa não se contenta de subir pelos seus méritos. Ela precisa subir pisando na cabeça dos outros. Então, por isso, quanta mentira, quanto Lashon Hara a gente está vendo hoje em dia na política. E miskor lo beino leben atzmo maseh avoisav haraim over al ma shekatuv batorá lo tonu eshtamito. E aqui até mesmo quando você está conversando com uma pessoa e começa a lembrar dos parentes dele, você lembra teus parentes? Quanta coisa feia que teus parentes fizeram, você lembra disso? Aqui ele está transgredindo na Torá de causar um sofrimento para o teu povo, que é a transgressão da Torá de Onaat Dvarim, causar sofrimentos através do mau uso das palavras. Você está usando as palavras para quê? Para lembrar a pessoa que os antepassados dele fizeram coisas feias, fizeram coisas ruins. Então, isso é uma grande transgressão. Não, mas é verdade. Mesmo que é verdade, isso é Lashon Hara, isso é uma transgressão. Beonad varim akatuv medaber, então esse passuco está falando da transgressão da Torá de Onaat Dvarim, causar sofrimentos através do mau uso das nossas palavras. Ashlishi, o terceiro tipo é Im yachlim oto al maseh avoisav bifnei acherim, al zeh amru raboisenu zichrono livraha. Ao contrário, a pessoa que humilha os antepassados de alguém em público. Pior ainda, sobre isso falaram os nossos sábios. Kol malbim pnei havero berabim ein lo chelek lolam haba. Todo aquele que humilha o seu companheiro em público, ele não tem parte no mundo vindouro. Olha que incrível, não está escrito na Torá que um assassino ele não tem mundo vindouro. Óbvio que o julgamento dele lá em cima vai ser um julgamento muito duro. Aqui embaixo, a pessoa receberia a pena de morte se tivessem todas as condições para aplicação da pena de morte. E lá em cima, com certeza, vai ter um julgamento muito duro. Mas não está escrito na Torá que um assassino não tem mundo vindouro, mas aquele que humilha seu companheiro em público, aquele que faz Lashon Hara de alguém,
da pessoa ou dos antepassados e está humilhando essa pessoa em público, em Lochelek Leolam Haba, ele não tem parte no mundo vindouro. A quarta categoria, Imhu Modia Toavot Avoisav Bifnei Bnei Adam Shelo Befanav. Quando alguém começa a relembrar todos os maus atos dos antepassados da pessoa, mas não está na frente da pessoa sobre quem ele está falando, dos antepassados daquela pessoa, mas sem a pessoa estar na frente. Quer dizer, aqui não tem esse efeito de envergonhar ela publicamente, mas vai acabar causando de levaixó beinei kol adam, vai humilhar a pessoa, todo mundo vai olhar para ele agora de uma maneira com desprezo. Uau, você não sabe os parentes do fulano, como eles eram pessoas ruins, olha quantas coisas negativas que eles faziam, ninguém mais vai olhar para o fulano da mesma maneira. Você está denegrindo, você está desprezando ele na frente das pessoas. Al-Zé Amru, sobre isso está escrito no Talmud, Kat Mesaprei Lashonará, Ei Mekablim Pnei Ashkinah. Aqueles que falam Lashonará não vão ter o mérito de receber a presença divina, a face de Hashem. Por quê? Porque Deus odeia essa pessoa que está usando a fala para diminuir o companheiro dele, para lembrar coisas dos antepassados que já faleceram. Então, isso são coisas gravíssimas. A gente vê aqui na Torá, de não ter helek no Olam Haba, não tem parte no mundo vindouro, que essa pessoa não vai receber a face de Hashem. Olha como é grave, como Deus ele é rigoroso com esse tipo de transgressão. A quinta categoria, Imhu Bal Tshuvah. Se a pessoa ele é Bal Tshuvah, o Mesaper Alav Avonot Rishonim, e alguém vem e começa a falar sobre essa pessoa, uau, lembra em público, né, na frente de todo mundo, eu lembro aquele camarãozinho que você comia, lembra lá no restaurante? Ah, eu lembro quando você ia na balada, eu lembro o que você fazia lá na balada, isso na frente dos outros, para um Bal Tshuvah, alguém que Baruch Hashem fez Tshuvah, que abandonou essa vida de transgressões. Bazé Yeshlo Onesh Gadol, essa pessoa vai ter um castigo muito grande, que Ashav me avonoisav, avonot shelo nasot ke zchuyot, uma pessoa que fez tshuvah, em especial uma pessoa que fez tshuvah por amor a Deus, todas as transgressões que ele fez na vida, elas viraram mérito para ele, viraram mitzvah para ele. Vezeme vayesho ba'averot shehem zchuyot, e agora essa pessoa, ele está menosprezando alguém por causa de méritos que ele tem. Veod, fora isso, o notem mirchol lefanav, ele está colocando um tropeço na frente desse Bal Tshuvah, que mechashev belibó, kmo shebishani, gamani vasheno. Olha, já que ele está me humilhando, eu também vou humilhar ele. Você está causando um tropeço. Essa pessoa, Baruch Hashem, ela anda hoje em dia num caminho correto, mas ela está sendo humilhada em público, ela não vai ficar quieta, ela vai acabar revidando, ela vai querer também humilhar a pessoa que humilhou ela, e agora foi causado um tropeço para ele. Veikanesi mobe machloket, vai começar uma machloket, uma disputa, uma briga entre eles, o mitorkal itkalkel bechuvató, você vai estar estragando a chuvá dessa pessoa. Então, quer dizer, a pessoa fez chuvá, esquece os erros do passado, é uma briá hadashá, é uma criatura nova que começou do zero, ao contrário, não só do zero, que transformou as transgressões dele em mitzvot. Então, não lembra os erros que ele tinha feito no passado. Veyarzor le'inyan harishon, Deus nos livre. Essa pessoa pode acabar voltando para as transgressões originais dela, e tudo isso vai ser culpa daquele que falou Lashonará. Veod, além disso, Aherim Ashomim Aboshet Shelzeh, Imanu Velo Yasu Tshuvah, e outras pessoas que vão escutar a vergonha que esse Bal Tshuvah está passando, eles não vão querer fazer tshuvah. Para que eu vou fazer tshuvah? Para depois alguém vir jogar na minha cara que eu comia coisa não kasher, que eu não guardava Shabbat, que eu não fazia isso?
melhor não fazer tchuvá. Nimtza shezu noel daltea tchuvá. Essa pessoa está trancando as portas da tchuvá para outras pessoas. Olha quantas coisas graves que, se a gente não para refletir, olha quanta destruição que a gente pode, lo aleino, causar com o mau uso da nossa fala. Vedar, sheim irei shehavero avar al dvar Torah beseter. Também, fora isso, saiba que se você viu uma pessoa que ele fez uma transgressão da Torá escondido, ele estava escondido e fez uma transgressão, e você acabou vendo essa transgressão. Veu Gilal Erabim, e ele revelou para muita gente, Yesh lo het bazer, ele tem uma grande transgressão nisso, que o Laia Roteshav Midar Korah, porque talvez essa pessoa já fez tchuvá. Velo ayalo legalot, eila lechacham tsanua, e ele só podia ter revelado para um sábio de uma maneira recatada, Sheloye Vaisheino, que nunca vai envergonhar ele, ao contrário, vai tentar Kedei Sheyarzor Bechuvató, para ajudar ele a fazer chuvá. Então, muitas vezes, a pessoa tem até uma boa intenção, ele vê alguém fazendo uma transgressão, ele quer ajudar a pessoa. O que ele faz? Ele sai falando para todo mundo, para quem sabe alguém vai conseguir convencer a pessoa de não fazer mais averot. Não é assim. Isso não é mitzvah nenhuma, isso é averá. Se você quer ajudar alguém de uma maneira recatada, vai falar com um sábio de Torá, que conhece as leis, que conhece o cuidado da fala, que não vai sair humilhando ele, contando sobre a vida dele para mais ninguém, e quem sabe vai conseguir ajudar ele. Isso é ajuda de verdade. Contar para os outros, sair jogando aos quatro ventos, isso não tem nenhuma mitzvah, isso é haverá. Rak archek yarchiko mechaverató acheivadá, kishav midar korah. O que sim, você tem agora uma mitzvah. Se você vê uma pessoa que de forma escondida ele está fazendo averot graves da Torá, se afasta dessa pessoa até você ter certeza que essa pessoa ela fez tchuvá. Quer dizer, você não precisa falar lashon hará, mas também você não precisa ficar perto dela para correr o risco de cair junto com ela. Agora, se esse transgressor ele é um talmid raham, é uma pessoa que é um temente a Deus, um temente das transgressões, você já pode considerar claramente que essa pessoa já fez tchuvá. Ele fez um erro, ele teve um yetzer hará, mas com certeza essa pessoa já fez tchuvá. Se veio o yetzer hará e atacou ele uma vez, com certeza ele já se arrependeu e já fez tchuvá. Então esquece a verá que essa pessoa fez, porque com certeza ele já limpou e ele já fez tchuvá. E todo aquele que fala lashon hará, ele vai ser castigado por todos os danos que ele causou para o seu companheiro. Então, olha que incrível, talvez não aqui nesse mundo, mas alguém fez lashon hará e fez alguém perder o emprego. Por causa da perda do emprego, ele teve problema de shalom bait em casa, ele acabou brigando com a esposa, ele se divorciou, ele teve problema com os filhos, ele teve problema com os vizinhos. Essa conta vai chegar. A conta vai chegar para quem fez lashon hará. Olha de novo quantas consequências. Para pensar antes de denegrir alguém, como você pode destruir a vida de uma pessoa através do lashon hará, mas saiba que vai ter essa conta de cada dano que a gente causou para alguém através do lashon hará, essa conta ela vai ter que ser paga. E além de tudo, tem também um castigo, porque você se alegrou com a vergonha do teu companheiro. O ktiv ve'ahavta lerecha kamorra.
Está escrito na Torá, mitzvah de oraita, mitzvah da Torá. Ame ao próximo como a você mesmo. Da mesma forma que ninguém se envergonha em público. A gente não gosta, a gente foge de qualquer tipo de vergonha pública. Por que você causa isso para os outros? Da mesma forma que você ama a tua própria honra, também ama a honra do teu companheiro. O Ktiv, e está escrito em Mishlei, Sameach Leid Lo Yenake, aquele que está feliz com a desgraça dos outros, esse não tem limpeza, esse não tem perdão. Veyesh tzad sheigdal lavona mesaper lashonara al dvar emet, mina mesaper al dvar sheker. E olha só que interessante. A gente falou que é uma transgressão falar lashonara de coisas que são verdade e que também é uma transgressão falar coisas que são mentira, motzei shemra. Mas olha o que ele fala que interessante, tem um lado que falar verdade lashonara é pior do que falar lashonara de mentiras. Por quê? Que keshadam mesaper dvarim keinim al havero yaminu lo veye leboshet beinehem. Quando você fala mentira sobre alguém, as pessoas não acreditam. Você vai, olha, você sabe que aquela pessoa fez aquela transgressão? A pessoa fala, esquisito. Não, não pode ser. Essa pessoa nunca faria isso. Normalmente, a gente não vai receber. Mas quando você fala lashonara de coisas verdadeiras, as pessoas acreditam, as pessoas vão desprezar agora aquela pessoa, ve'ahar shenitchared ve'asatchuvah al chatato, mesmo depois que essa pessoa já fez tchuvá, já se arrependeu, já consertou o ato dela, e infelizmente ainda vai ficar aquela mancha, né? Aquele nome ruim sobre essa pessoa, todo mundo em volta olhando para ele de uma maneira negativa. Aval lashonara derech sheker yavinu kol haolam sheu sheker velo yaminu. Mas quando alguém faz lashonara com mentiras, mais cedo ou mais tarde, a gente sabe, mentira tem perna curta, a mentira vai cair e as pessoas vão saber que elas não têm que acreditar nisso. Aval leolam rov inyanei hasheker yesh bo onesh yoter min haemet. Mas, em geral, isso é um lado que falar lashonara de mentiras, isso é até menos pesado do que falar a verdade. Mas, na maioria dos lados, falar mentira é ainda mais grave do que falar um lashonara sobre coisas verdadeiras da pessoa. E a última categoria é a mesaper lashonara al agabaim, pessoas que falam lashonara sobre gente que coleta fundos, por exemplo, para caridade, para sinagoga. O que vai acontecer? Alguém que fala mal de um coletor de fundos, shehem ksherim vegovim beemunah umechalkim leirei shamayim. Se são pessoas que são pessoas honestas, são pessoas sérias, eles juntam dinheiro para os pobres, eles repartem esse dinheiro para os pobres. A mesaper lashonara aleichem, aquele que fala lashonara de um coletor de fundos, shehem gonvim atzdaka venosim panim venotnim lemi shehem rotzim belikrovehem. Então, que tipo de lashonara? Por exemplo, olha, esse cara rouba o dinheiro. Você sabe que esse cara que junta dinheiro para os pobres, na verdade, ele pega para ele. Ou outro tipo de lashonara, olha, sabe que esse cara que junta para os pobres, na verdade, ele gosta de escolher esse pobre que é amigo dele, ele dá mais, e aquele pobre que ele não gosta, ele nunca dá nada. Então, isso é um lashonara muito grave. Vezé lashonara ein erech leonshó. Não dá para imaginar, não dá para calcular qual vai ser o castigo da pessoa que faz esse tipo de lashonara. Ki gorem shotam gabaim istalku veitmanu aherim raim bimkoman, porque vão acabar, por causa do lashonara, vão acabar tirando essas pessoas boas, essas pessoas que eram ksherim, pessoas corretas, vão acabar colocando no lugar um gabai tzedakah,
que é uma pessoa desonesta, aí sim, alguém que vai desviar dinheiro e a responsabilidade vai ser daquele que fez Lashon Hara. Benimtza, shemonea tov minanotnim tzedakah. E agora você vai causar um tropeço para aqueles que estão doando tzedakah, porque a tzedakah não vai chegar na mão dos pobres. Vegozela aniim atovim. E você está causando um roubo dos pobres, que vão deixar de receber essa tzedakah que eles vão receber. Que otana herim araim, lo yachmelu alatovim, venimtza shezeh betel avodat HaKadosh Baruch Hu, porque agora vão ser nomeadas pessoas ruins, pessoas que eles vão escolher de verdade, eles não vão querer dar tzedakah para pessoas boas, eles vão querer desviar essa tzedakah, vão dar esse dinheiro para pessoas ruins, vai terminar que você está anulando todo o efeito da tzedakah, aquela pessoa que deu a tzedakah com intenção de ajudar um pobre correto, um pobre que merecia aquele dinheiro, ele não vai chegar aquele dinheiro, você está anulando a mitzvah de tzedakah. O Bayesh Ovdei Akadosh Baruch Hu, o Bneihem, o Krovehem, e vai envergonhar pessoas sérias. Aquele Gabai tzedakah, uma pessoa honesta, uma pessoa que cheirar, e ele vai ser envergonhado e vai envergonhar a família dele. Os filhos dele vão receber bullying, vão sofrer bullying na escola. Ah, o teu pai é ladrão, teu pai desvia dinheiro da tzedakah. Então, olha quantos danos, olha, não dá para calcular qual vai ser o castigo de alguém que toma uma atitude dessa. Que tachat asher haya lo lechavdam, lo dai shelo kibdam, eila gam herá lahem. Então, aquelas pessoas, aqueles gabaim de tzedakah, que mereciam louvor, não só não vão ser louvados, como vão ser envergonhados, como vão ser publicamente, vão falar mal deles e da família deles. O Monea, Shear, Irei Shamaim, Sheloliot Gabaim e outras pessoas com temor a Deus não vão querer participar da coleta de fundos. Que Yarshevu, porque eles vão pensar, Lama Nasce Davar, Sheyarshedu Otano, para que eu vou fazer uma coisa para as pessoas virem suspeitar de mim? Kasher Nirshedu Plônio Plone, como suspeitaram do fulano e do ciclano, irei chamar em pessoas tementes a Deus. Então, olha quanta coisa ruim que o Lashon Hara pode causar. Então, falaram, ensinaram os nossos sábios, Lashon Hara oreg shlosha bnei adam. O Lashon Hara, ele mata 3 pessoas. Aumro, aquele que está falando o Lashon Hara, Ve'amekablo, aquele que está recebendo, de novo, não só escutando, aquele que está acreditando no Lashon Hara, Ve'oto shenemar alav, aquele sobre quem está sendo falado. Ve'amekabel Lashon Hara al havero, nenash yoter mimi shomro, e aquele que escuta Lashon Hara e acredita, ele vai ser mais castigado do que aquele que fala Lashon Hara. Então, olha que incrível, só tem palhaço se tem audiência. Você está dando palco para o palhaço fazer Lashon Hara, então é tua culpa, porque se você não permitisse, ele não ia falar. Então, aqui a gente está sendo culpado da pessoa falar Lashon Hara. Mesaprei Lashon Hara, Asur Ladur Beshchunatam. Se você conhece pessoas que são balei Lashon Hara, não more perto delas, se afasta delas. Como fala o Pirkei Avot, se afaste de um mau vizinho, porque se a gente tem um mau vizinho, vai acabar influenciando. O Hafetz Haim fala para a gente, não vai se sentar com aquele grupo de balei Lashon Hara, porque se você sentar, se você for lá com eles, você vai acabar ficando, se você ficar, você vai acabar sentando com eles. Se sentar com eles, você vai acabar participando do Lashon Hara. Se afasta de pessoas que são balei Lashon Hara, não são boas companhias, não são bons vizinhos, não são pessoas que a gente tem que conviver. Infelizmente, tem que cortar da nossa vida. Muita gente pergunta, mas é uma pessoa próxima, é uma pessoa querida.
mas infelizmente não dá para a gente estar perto de Balei Lashon Hará, porque todo o tempo a gente está carregando junto com ele. Toda vez que essa pessoa está falando Lashon Hará, a gente está dividindo a transgressão com ele. Então, a gente tem que evitar esse tipo de pessoa. E, infelizmente, a única coisa que a gente tem para fazer é se afastar. Vekol sheken leishev etzlam velishmoa divrehem. E, muito mais, a gente tem que evitar de se sentar perto das pessoas, quer dizer, de procurar a proximidade de pessoas que são Balei Lashon Hará. Então, infelizmente, todo mundo tem aquele amigo, aquele parente, aquele conhecido que é um Baal Lashon Hará. Infelizmente, não tem o que fazer. A gente tem que se afastar da pessoa e tem que aprender, como a gente falou, a arte de bloquear Lashon Hará. A pessoa começa, precisa cortar. A pessoa, ai, desculpa, olha, eu preciso atender uma ligação, eu preciso sair, daqui a pouquinho a gente se fala. Corta a pessoa, não permite que ela fale Lashon Hará. Mas o tempo inteiro a gente está nisso, começa a ficar pesado, a gente pode acabar ofendendo a pessoa. Então, a melhor solução é se afasta de pessoas que são Balei Lashon Hará. Infelizmente, o Baal Lashon Hará, ele vai acabar causando para ele mesmo que as pessoas vão se afastar de perto dele e não vão querer ter a companhia dele. Od Yesherá Belashon Hará, e a gente termina com isso. Tem mais uma coisa muito negativa também relacionado com o Lashon Hará, que a mesaper Lashon Hará al Haveró as mitgae. Normalmente, quem fala Lashon Hará do seu companheiro começa agora a se orgulhar, porque ele acha que ele é melhor que o outro. Vaire atzmot tzadik beinav, ele se acha um tzadik. Olha só, esse cara faz essa verá, e eu, Baruch Hashem, não faço. Ele esquece todas as outras que ele sim faz. Mas nessa verá que ele viu no outro, ele fala com alegria, ele sente orgulho, que agora ele se acha tzadik, que Yachshov, porque ele vai pensar, ploni asakar vekar, vianilo asite, olha, aquele fulano, olha a transgressão que ele fez, e Baruch Hashem eu não fiz. Nimtza, Sheu mitgabe umachzik tová leatzmo, ele vai se tornar um orgulhoso, ele vai reivindicar méritos para si mesmo, como se ele fosse uma pessoa importante, uma pessoa especial. Ele se sente a cereja do bolo. Veilu yaseh mitzvah verzik tová leatzmo ayara meod. Só o fato dele fazer uma mitzvah e ele se achar melhor que os outros por causa disso, já seria ruim o suficiente. Kol sheken vekol sheken, sheoseh averá gdolá belashon hará, o mahzik tová leatzmo. Mais ainda, muito mais ainda, aquele que faz uma transgressão absurda do Lashon Hará e acaba se achando melhor que os outros por uma verá. Olha que coisa incrível. Se achar melhor que os outros por uma mitzvah já é feio. Pior ainda se achar melhor que os outros por uma transgressão. Veim adam mesaper lashon hará ala yetomim ve'ala almanot. Se uma pessoa, ele fala lashon hará de uma viúva, ele fala lashon hará de órfãos, são pessoas que normalmente já são mais sensíveis, são pessoas que normalmente já são mais desamparadas, que normalmente não tem a quem defenda elas. Então, pessoas que falam lashon hará de um órfão, de uma viúva, azoncho odioter. Aqui é maior ainda o castigo que essa pessoa vai receber, que belavarri hemitztarim behum metzaer otam yoter. Não é suficiente que essas pessoas, por si só, elas já são tão sofridas, ainda elas acabam recebendo mais e mais sofrimento. Então, essa pessoa vai ter um castigo muito maior do que está falar lashon hará de outras pessoas. Olha o que a gente vê daqui, de novo, eu tenho certeza absoluta que essa aula não deve ter tido muitas novidades. Quantas vezes a gente já escutou essas alahot de lashon hará e a gravidade do lashon hará? Ai, mas Rabino, já conheci essa aula, já escutei tudo dessa aula, mas não importa, porque precisa colocar no coração
A maior distância que existe é entre a cabeça e o coração. Não adianta só saber, a gente precisa viver com isso na prática, lembrar a cada instante, toda vez que a gente vai abrir a boca, pensa antes de falar, toma cuidado, reflete. Eu preciso falar isso, é uma coisa positiva, é uma coisa boa, coloca freios. Deus colocou para a gente 2 freios na boca. Ele colocou os dentes e os lábios para a gente trancar nossa boca toda vez antes de falar, antes de destrancar a boca, faz uma reflexão se vale a pena falar ou se vai ser um mérito muito maior a gente ficar em silêncio. Shavua Tov.